Testemunho e ação, compaixão. Ao Evangelho de Jesus. Anunciar o Evangelho de Jesus, para que ele encontre espaço de renovação, de transformação, de vida em favor da gente. Jesus, ele vai ensinando. E o jeito de Jesus é inspiração, é transformação. Também para dentro do cotidiano da nossa vida, para nós em pleno século XXI. Para Jesus, o Senhor, o ponto de partida de tudo que Ele faz e de tudo que Ele diz, é sempre o coletivo das pessoas, é o povo, é a comunidade, é a reunião de gente que clama, de pessoas que diante de seus clamores, percebem a necessidade da vida e lutam pela vida. A leitura de Marcos 1, versículos 29 até 39, o texto deste domingo, nos ajuda a ver. E vemos Jesus ensinando na sinagoga, como aliás ouvimos já no domingo anterior. Ele sai de lá e vai para a casa de Simão e André, junto com todas as outras pessoas. E nesta casa havia uma mulher, a sogra de Pedro, doente. E o texto do Evangelho, ele relata o cuidado, o carinho, a atenção, a proximidade de Jesus em favor dessa mulher. O simples gesto de segurar a mão afasta a febre. Segurar a mão é proteção, é segurança, é confiança. E esta atitude de Jesus rejuvenesce e anima para servir. A mulher se coloca de pé e serve, diz o texto. O povo, a cidade toda anuncia o Evangelho, se reúne em torno de Jesus. As pessoas que clamam pela vida já perceberam que em Jesus há uma diferença bonita. É uma novidade que até mesmo entra em conflito com aquilo que era anunciado pelos escribas, pelos fariseus, pelas autoridades do tempo, que diziam o que podia ser ouvido, o que podia ser ensinado ao povo. Havia uma limitação daquilo que a palavra de Deus oferecia como restauração para a vida. Jesus, ele ensina com autoridade que liberta para a vida, autoridade que liberta, que empodera as pessoas, devolvendo a elas a sua cidadania. Sim, cidadania a partir do reino de Deus, que se instala no dia a dia da vida. E essas pessoas se juntam, se aglomeram em torno de Jesus. E Jesus, a partir do que ele vê, ele elabora um juízo, ele elabora uma posição. Ele impede que os demônios falem. Sim, os demônios já perceberam Jesus Nazareno, verdadeiro ser humano, como sendo o Santo de Deus, verdadeiro Deus. Jesus diz: olha, aqui vocês não têm lugar, calem-se, não se manifestem, porque eu vim trazer vida para as pessoas. Lutero, aliás, no seu tempo, dizia que quanto mais se fala do demônio, mais ele aparece. Então, precisamos sim conhecer como ele se manifesta, mas não dar lugar a ele no dia a dia da vida. Não podemos esquecer que o demônio conhece a palavra de Deus. Nas tentações de Jesus, a gente percebe isso de uma forma muito clara. Faz uso daquilo que Deus ensina para enganar o povo, deixando as pessoas jogadas à própria sorte, desanimadas, adoecidas, sem motivação alguma, nem mesmo esperança para seguir adiante a sua jornada e a sua luta pela vida.
Há muitos exemplos hoje em dia onde isso acontece, onde se usa a palavra de Deus para tirar vantagens, para enriquecer ilicitamente, dentro de igrejas, dentro das igrejas, em poderes constituídos. Jesus mesmo havia alertado já sobre falsos profetas, falsos pastores, e sobre quem só fala Senhor, Senhor. Amigas e amigos, a boa notícia de Jesus, de impedir que os demônios se manifestem, esta boa notícia, repito, liberta para uma ação transformadora, mostrando que um novo mundo é possível. Um mundo que rompe com sistemas, que rompe inclusive com a cultura e a religiosidade do sábado, por exemplo, onde um tradicionalismo impossibilitava a recuperação, a restauração da vida, deixava as pessoas ao lado, à margem, sem poder clamar por vida. Sim, é possível reconstruir a dignidade da vida quando vivemos o batismo. É possível, no nosso compromisso, na nossa ação, enquanto pessoas batizadas, é possível, animados e animadas pela fé, fazer com que sinais que Jesus coloca sejam também sinais presentes entre nós. Para tanto, a ação é encorajada pela oração. Não precisamos ficar com medo. Jesus mesmo, ele ora. Quantas e quantas vezes ele se retira para refletir, para avaliar, para colocar a sua missão em sintonia com o projeto de Deus? O texto do Evangelho relembra isto mais uma vez hoje. E colocando valor à oração, lembramos de Lutero, que dizia também que a oração é imprescindível para a pessoa cristã, pois fortalece e anima essa conversa com Deus, renova e abre horizontes. A oração, ela nos leva ao confronto com a realidade, que precisa ser mudada pela boa notícia que ouvimos. A oração nos motiva para uma luta de paz, onde não podemos nos acomodar, onde não podemos nos alienar. Por isso, o chamado de Jesus ali para aquela gente toda que estava junto e ao redor dele naquela casa. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus fala isto. É o desafio da missão. Fé em Jesus como tarefa essencialmente missionária vai fazer a gente sair e vai fazer a gente procurar as outras pessoas, anunciar a elas a boa notícia da restauração da vida, do cuidado, do abraço, do toque, mesmo que à distância. Vai fazer com que a gente possa, enquanto instrumentos do reino de Deus, confrontar também o que Jesus propõe com o que nós experimentamos no dia a dia da vida. Não podemos, pela fé, ficar tranquilos no nosso canto, pois a tarefa do reino nos desaloja de comodismo e conformismo. E colocar os dons a serviço, então, é fundamental. Sim, Jesus vê. Sim, Jesus se coloca junto, Ele cuida, Ele pega na mão, na minha, na tua, em conjunto, pega na nossa mão. Jesus acolhe o povo. Jesus não dá razão à injustiça, nem à maldade, muito menos ao ódio ou à mentira. Jesus ora e convida para a oração em ação. Jesus desafia, desaloja e envia para a missão, com paixão, em testemunho e em ação.
Essa é a nossa essência, enquanto igreja, de pessoas que anunciam o Evangelho reta e puramente e vivem o que Jesus propõe. Irmãs e irmãos, amigas, amigos, na comunhão, a partir da graça de Deus, a partir do amor de Jesus Cristo, a partir do poder do Espírito Santo que nos envolve e nos anima, fiquem na paz de Deus. Amém.